Amém. Bom, nesse domingo, né, eu trazendo aqui uma mensagem para a gente, baseada em algumas coisas que eu tenho refletido na minha vida e que eu fiquei muito pensativo, né? Uma semana, na verdade, bem desafiante, porque a gente começou ali na segunda-feira, carnaval, e aí, enfim, tem trabalho, uma mistura de um misto de um monte de coisas, né? Eu fiquei até meio tonteado. Aí segunda-feira ainda foi meu aniversário, aí ficou, né? E a Lília falou assim: a gente vai fazer o quê? Eu falei: eu não sei, eu comemorei ontem com a igreja, vamos fazer alguma coisa, mas segunda-feira de carnaval para você ir para a rua é complicado, né? A gente decidiu sair, bloco na rua, enfim, foi meio complicado. Mas a nossa aula de hoje, né, ela começa com base em Provérbios. Vamos lá, Provérbios 15:3. Eu queria chamar todos a gente poder estar indo lá em Provérbios 15:3. Hoje o nosso tempo ele é baseado justamente nessa escritura de Provérbios, né? Eu particularmente amo muito Provérbios, mas em Provérbios de 15:3 diz assim: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, e Ele está observando tanto os bons como os maus. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele observa a todos. A Bíblia fala que Deus, Ele está observando, não está julgando, não está criticando, não está dizendo se está certo, se está errado. Ele fala que Ele está observando a todos, tanto os bons como os maus. Está vendo aquela fase da tua vida, né? Ali você fez alguma coisa errada, alguém viu e a pessoa fala: Deus está vendo, hein? Né? Deus está vendo isso aí, né? Mário tem até a figurinha, né? Lá no WhatsApp, que às vezes quando alguém bota alguma coisa que apaga, aí tem a figurinha que o Mário coloca lá, né? Deus já viu, Deus viu o que você apagou, né? Mas e de fato Deus, Ele está observando a cada um de nós, né? Cada uma de nossas atitudes, cada uma de nossas direções que a gente toma, as atitudes na vida que a gente dá. E eu fiquei refletindo, né, sobre o olhar de Deus na minha vida e também sobre o olhar de Deus diretamente no Evangelho, né? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele tanto observa os bons como os maus, né? E eu acho que o ser humano, ele é um perito muito grande em observar os maus, né? A gente é perito nisso, né? Nenhum ser humano fala assim: poxa, que legal, né? Aquela pessoa ali teve uma atitude tão nobre, tão bacana, né? Tão legal. Poxa, eu vou imitar o que aquela pessoa está fazendo, né? Aquela atitude boa, eu vou praticar isso na minha vida, né? Na verdade, a gente muitas vezes não observa o que o outro fez de bom, mas se o outro fez o que é mal, né? Aquilo é igual um rastinho de pólvora, talvez na sua vizinhança, né? Ih, tu viu que acho que fulano chegou ontem? Meu Deus! E não sei o que, e começa. E as pessoas, eu estou vendo um programa lá com a Lília, que é muito interessante. A pessoa, desse programa, ela tem atitudes boas, né, para fazer coisas boas, né? Mas quem está acima dela, você consegue ver que ela fez o que é errado. Então é muito desafiante a gente lidar com isso no coração, né? Mas eu quero trazer aqui o olhar de um homem que ele era perito em olhar e ver e transformar. Vamos lá em Lucas 5, do 27 até o 32. Vamos ler lá em Lucas 5, do 27 até o 32. E esse homem, ele tinha uma habilidade tremenda de poder olhar, ver o que estava de ruim e poder transformar em o que é bom. Será que vocês sabem quem é esse homem?
O título aqui é Jesus e Levi. Jesus e Levi. Se você tiver a Bíblia de papel, né, ele bota aqui também uma referência de Mateus 9, do 9 ao 13 também sobre essa passagem. Na verdade, lá em Mateus, Levi é Mateus, né? E Marcos também, trata ele como Mateus também. Tá? Mas aqui em Lucas, eu vou ler Lucas, que ele trata como Levi. Fala, começando a partir do versículo 27, fala: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Essa escritura aqui ela é muito interessante, né? Porque Jesus estava passando ali, ele viu Levi, e ele fala para esse cara, né? Venha, me siga, né? E esse cara largou tudo ali. Ele era um cobrador de impostos, né? Eu estava lendo um pouco sobre esse homem, Levi. Como eu falei nas outras passagens, que tem até a referência, se tiver a Bíblia de papel, igual a minha ainda, no celular talvez não tenha essa referência, mas fala lá, e depois se você quiser ver também, Mateus 9, do 9 ao 13, e Marcos 2, do 13 ao 17, esse homem chamava-se Mateus, né? E esse cara, ele era um judeu. Olha que situação, era a situação desse homem aqui. Eu estava lendo um pouquinho sobre ele, na verdade eu não tenho muita profundidade de estudo sobre ele, mas esse homem ele era um judeu que trabalhava para quem? Para os romanos. E ele, na verdade, era visto pelo povo como o quê? Como um grande traidor, porque esse cara, ele trabalhava para os romanos, que já pegavam o povo, né, judeu, e massacrava, e esse cara cobrava imposto do povo judeu para passar para os romanos, né? Então ele não era um cara nada bem visto diante da comunidade dele, né? Provavelmente, quando ele passava, está vendo lá atrás, o cobrador de impostos dos romanos aí, né? Ele era um cara que não tinha uma referência nada boa diante da sociedade, diante do povo que ele vivia, diante de onde ele estava. Poxa, Cristo vai logo chamar esse cara, né? Talvez, para mim e para você, diante da nossa sociedade, quando a gente passa, talvez, alguém para convidar para conhecer a palavra de Deus, talvez você fale: poxa, você vê uma pessoa que talvez a forma dele não é muito boa diante da sociedade, tá? Igual esse caso aqui do Levi. Você fala: pô, essa pessoa nunca vai querer conhecer a Deus. Essa pessoa nunca vai querer se arrepender. Essa pessoa nunca vai querer mudar de vida. E aí você esquece de olhar para a sua própria vida. Quem você era e de onde Deus te tirou. Aonde você andava. Quem você era. Qual tipo de pessoa você era. E aí você esquece que dentro do teu coração, Deus ele fez esse mesmo milagre que ele fez na vida de Levi. E ele te chamou para você poder conhecer a palavra dele. E o mais interessante é que, como a gente leu na escritura anterior, Deus ele observa tanto os bons quanto os maus. E é muito interessante, né? O Marcelo falou, o Júlio falou, o Mário falou. Eu falei: poxa, acho que eu só vou subir lá, vou dar uma boa tarde para todo mundo, ter um ótimo convívio, né? Porque o que foi falado hoje aqui nessa manhã é justamente essa profundidade
profundidade do olhar de Deus para cada um de nós, né? A profundidade, e a gente vê isso através de quem? Através de Cristo Jesus. Você que está aí vendo essa pregação, está olhando talvez, vendo o culto, e talvez você não se acha digno de poder participar disso, de conhecer a palavra de Deus, de poder talvez estar na igreja por causa de muitas coisas ruins que você vive ou viveu, acha que Deus ele não vai te perdoar. E quando a gente olha para as Escrituras e olha para o que Cristo faz, eu acho incrível, né? E ele, eu até fiquei lembrando como foi o churrasco lá em casa semana passada, né? O almoço que a gente fez lá da igreja lá em casa, né? Tinha pessoas de todos tipo lá. Eu acredito que não tinha nenhum cobrador de imposto lá em casa, pelo menos que eu conheça, né? Não tinha. Mas é muito interessante que a Bíblia fala que foi uma grande festa. Esse cara, quando Jesus chamou ele fez uma grande festa, que a Bíblia fala, né? Ele falou, no 29 ele fala, então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Ou seja, nas outras escrituras eu li, estava falando de pessoas de má fama, né? Se você pega lá, somente Mateus fala isso, né? Que eram pessoas de má fama que estavam ali com Cristo Jesus, né? E é muito interessante porque Cristo Jesus, ele aparece para essas pessoas, na verdade, como uma esperança de salvação. E o que Cristo fala no versículo 31, que é incrível, ele fala, e Jesus respondeu. Na verdade, se você for ver os fariseus, eles não falam direto com Jesus, eles falam com os discípulos de Cristo. Mas Cristo que responde, ele fala, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim que se arrependam dos seus pecados. A mensagem de Cristo para a minha vida e para a vida de cada um de nós é o arrependimento. Arrependimento dos seus pecados, para que a gente possa ser curados. É isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia não nos chama a gente poder frequentar a igreja. A Bíblia não chama a mim nem a você a sermos crentes, a sermos cristãos, se você achar melhor. Chama eu e você para ser frequentadores de um templo, ou vim aqui para poder receber alguma coisa. Não, eu vou lá na igreja porque eu preciso receber uma bênção. Cristo chama as pessoas a arrependimento, a mudança nas suas vidas, transformação no seu coração. Deus, ele vai te observar, mas a gente sabe que Deus, ele não vai interferir na tua vida. Ele vai te dar opções, e a decisão é sempre quem? É nossa, individualmente. Mas Cristo, aqui a gente viu um cobrador de impostos que Cristo chamou. Vamos lá em Lucas 19, um pouquinho mais à frente aí, Lucas 19, do 1 até o 19. Lucas 19, do 1 até o 19. Tem até uma canção, um louvor, né, que fala sobre esse homem Zaqueu. Mas em Lucas 19, 1 fala assim: Lucas 19, 1 fala, o título é Jesus e Zaqueu. Fala assim: Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, esse cara aqui era o patrão de Levi, né? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E aí fala, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, ou seja,
Jesus estava vindo aqui, ele falou, pô, eu vou correr lá para o Zé Garoto, que Jesus vai passar para o Zé Garoto, vou sair voado que ele vai passar lá. E ele fala, então correu adiante da multidão e subiu no pé de figueira brava, para ver Jesus, que deveria passar por ali. Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa. Acho que Zaqueu não deu tempo de ligar para a mulher, posso levar Jesus aqui? O banheiro está limpo, está tudo tranquilo, a louça está lavada. Foi por direto, né? E Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos que viram isso começaram a resmungar. Pô, esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Cara, isso é incrível. Porque o que eu quero trazer essa mensagem a vocês? O olhar de Cristo, o olhar da oportunidade, o olhar do momento. E é muito interessante porque a Bíblia fala que Jesus olhou e viu Zaqueu, e ele falou: Zaqueu, desce daí que eu vou lá na sua casa. Uma coisa que eu acho muito bacana de Cristo é que ele gostava de estar no convívio na casa das pessoas. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Levi, aqui na casa de Pedro, Marta e Maria, na festa do casamento. Você vê várias passagens onde Jesus gostava de estar o quê? Estar envolvido na casa das pessoas. E depois, se você for ler os evangelhos também de Paulo, mais adiante, a Bíblia também fala que Paulo estava sempre na casa das pessoas, levando salvação à casa das pessoas. Você vê que o olhar de Deus não é o individual, você vê que é a família toda, né? Porque Jesus, ele fala aqui, né? No 9 ele fala: então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Mas por que Cristo fala isso? Hoje a salvação entrou nessa casa. Qual é o motivo de Cristo ter, na verdade, essa resposta, essa assertiva? Hoje a salvação entrou nessa casa. O que aconteceu aqui? Quem pode me dizer? Arrependimento de Zaqueu. Obrigado, Simão. Porque ele fala, o próprio Zaqueu toma a decisão. Ele fala, quando ele escuta, no 7 ele fala, todos que viram isso começaram a resmungar, ou seja, começaram a falar pelos cantos: pô, tanto lugar para Jesus ir, falar logo na casa de Zaqueu, o cara que rouba, o cara que é desonesto, o cara que faz gato, pô, o cara que faz gato na água, é o cara que pega fiado e não paga, é o maluco que toma dos outros, enfim, um monte de situação. Pô, vai logo na casa desse cara. Acho que Jesus, pô, só gosta de andar com gente ruim. Pô, agora há pouco a gente viu lá, uns dias atrás, lá de Levi lá, agora está na casa de Zaqueu, no chefe dele, né? Pô, todo dia só está no lugar, né? Por que ele não para na sinagoga, não para junto com os professores da lei, os fariseus? Mas qual é o olhar de Cristo nisso tudo? Qual é a motivação de Cristo? Irmãos, se a igreja não for feita de pessoas que se arrependem, que muda das suas decisões, a gente está fazendo o que aqui?
espera que cada um de nós tome a decisão diária de mudar as suas vidas. É uma decisão. Jesus não chegou e falou para Zaqueu, olha só, cara, beleza, ele chamou, eu estou aqui, pô, mas cara, Zaqueu só tem dado mole, pô, tem feito isso que está errado, aquilo está errado, aquilo. O próprio Zaqueu olhou para a vida dele, ele comparou a vida dele com quem? Com outro cobrador de imposto? Ele comparou a vida dele com quem? Com uma outra pessoa de má fama? Ele olhou para quem? Para a figura do Cristo. Ele olhou e falou, cara, Cristo faz o que é correto, o que é justo, o que é certo. E como é que a minha vida está? Você já parou para se perguntar hoje se as suas atitudes ela condiz com o que Cristo nos ensina? Você tem confrontado a tua vida? Confrontado o teu coração? O que Zaqueu fez aqui? O que me leva a ter essa afirmação? É que quando as pessoas começaram a falar que Zaqueu ele era um cara que a fama dele não era boa, ele se levantou e disse, ele falou com quem? Com o próprio Cristo. Ele fala, Senhor, ele fala, no 8 ele fala, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso se chama arrependimento, mudança de direção, transformação. Deus, ele vai continuar te olhando como ele te olha hoje, tanto para os bons quanto para quem? Para os maus. Mas a decisão de mudança é quem? É sua, meu amigo e minha amiga. Não adianta você ficar esperado no sofá, na sala da sua casa, ou de frente para o computador, para o celular, esperando que Deus toque o teu coração, que você vai sentir algo diferente e que você vai mudar. A transformação está em você olhar onde está a sua vida e onde está a vida de Cristo. O que minha vida tem a ver com a vida de Cristo? Se minha vida não condiz com a vida de Cristo, ou tem duas opções: você fingir que não viu e a vida continua, Deus vai continuar te olhando, porque Ele olha tanto, observa tanto o quê? Os bons como os maus, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você olha e fala, poxa, minha vida não condiz com o que a palavra de Deus fala, eu preciso mudar. Eu não preciso dizer isso para você. Acho que cada um de nós aqui sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Não vai chegar aqui, nem se eu não tiver, outra pessoa tiver, ou ninguém vai chegar na tua vida e vai querer transformar a tua vida na marra. Ó, você precisa mudar, porque isso aqui está errado, porque aquilo está errado. Nas duas passagens, qual a única palavra de Cristo? Levi, vem comigo. E ele fala com Zaqueu o quê? Eu quero ir lá na sua casa. Zaqueu, desça depressa que eu vou lá na sua casa. E aí no final, no 9, Jesus então disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. No 10 ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A missão de Cristo não era levar as pessoas simplesmente um afago no coração, uma tranquilidade, uma paz. Muito pelo contrário, a palavra de Deus também fala, o próprio Jesus Cristo fala, né? Eu vim trazer espada e não paz, né? Mas qual é a missão? É levar as pessoas ao arrependimento. E o arrependimento é a decisão de quem é minha, sua, de cada um de nós. É olhar a direção que você está indo e falar, poxa, essa direção que condiz com o que a palavra de Deus me ensina, condiz com o que eu tenho que viver, condiz com a realidade de Cristo.
E aí você precisa tomar a sua decisão. Porque há uma, não sei se isso é típico da gente, dos brasileiros, enfim, do nosso povo, se isso é uma característica da nossa cultura, não sei. Mas quando as coisas acontecem ruins, que Deus está castigando. Quando as coisas acontecem boas, é que Deus está abençoando. Sinceramente, na minha cabeça eu não consigo entender isso, vou ser muito sincero para você. Porque eu não consigo entender Deus castigar alguém. Assim, isso não entra na minha cabeça assim. Eu não consigo entender Deus falar, sofre aí um pouquinho, sofre. Vou te deixar você sofrendo um pouquinho aí, que eu vou ali. Daqui a pouco, mais ou menos, a gente bota nosso filho de castigo, né? 5 minutinhos aí, no banquinho da disciplina, no cantinho do pensamento. Isso é um tipo nosso, do ser humano. Eu não consigo enxergar Deus dessa maneira. Eu consigo enxergar o que a Bíblia fala. Deus, ele observa tanto os bons como os maus. Mas Deus, ele jamais vai interferir na tua vida. Eu acredito, biblicamente, na minha convicção, é que aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente vive com Deus, a gente vê o resultado. Seja ele bom, seja ele mau. Não é que Deus te castigou, as suas decisões te levaram para aquele caminho. As suas decisões te levaram àquele caminho. E muitas vezes você pode pensar, poxa, mas eu fiz isso A, B, C, tudo certo, me aconteceu isso, como é que pode? Poxa, às vezes eu me dediquei, ajudei a pessoa A, a pessoa B, e é assim que a pessoa me trata, dessa maneira, me traiu, me fez isso, me fez aquilo. O problema daquela pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Deus, ele vai olhar para o meu e para o seu coração. Para a gente finalizar, eu quero trazer aqui a história de um homem bom. A gente viu aqui um homem, 2 cobradores de impostos, um cobrador, o outro chefe dos cobradores de impostos, homens que tinham uma vida totalmente distintas, distantes de Deus. Mas eu quero ler com vocês Lucas 22, do 60 até o 62. Lucas 22, do 60 até o 62. Aqui é uma passagem bem conhecida nossa, quando Pedro ele nega Cristo, né? Quando Pedro nega Cristo, mas eu vou ler só a partir do 60 até o 62, que eu quero focar em algo que acontece aqui. Fala assim: mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. As pessoas estão falando, não, você com certeza é um deles, sua forma de falar, sua forma de agir mostra que você é parecido com eles, né, com Cristo Jesus. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Bom, a gente viu nas 2 passagens anteriores homens onde Jesus passou, olhou para aquele homem e chamou eles, na verdade, para ir com ele. Um chamou para: vem, siga-me. E aí Levi tomou a decisão de convidar Jesus para ir na casa dele. No caso de Zaqueu foi diferente. Jesus falou: eu vou na sua casa. Já se convidou. Desce daí que eu vou lá na sua casa. E é muito interessante que essa passagem aqui a gente está falando sobre Pedro. Pedro foi um dos caras que viveu mais próximo de Jesus, dos seus ensinamentos. O cara que estava ali mais próximo, que
viveu junto com Jesus, que estava ali diariamente, andando, né? A gente sabe que Jesus frequentava a casa de Pedro, né? Tem até uma passagem que a gente brinca que fala que Jesus foi na casa de Pedro e fez o quê? Curou a sogra dele, né? Então fala que Pedro tinha ficou meio chateado com Jesus, que tinha curado a sogra dele, ela estava com febre, mas a Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro e logo em seguida ela cuidou de Jesus, foi servir a ele, né? Então Pedro era um cara que estava envolvido ali com Jesus, era um cara que Jesus frequentava a casa dele, era amigo não só daquele amigo que você encontra na rua que fala assim: pô, vamos marcar um churrasco lá na tua casa, e vamos sim e tal. Aí promete um monte de coisa, sai dali, nunca mais se fala, mas se encontra na rua de novo: olha, vamos marcar alguma coisa lá em casa, não, vamos sim, anota meu telefone, nunca marca nada. Jesus não, estava na casa de Pedro, frequentava, vivia, andava, mas esse homem também, ele nega Jesus Cristo, no coração dele e na atitude. 3 vezes ele negou Jesus. E essa passagem aqui no 61 é forte. Fala: então o Senhor virou e olhou firmemente para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Você vê que Cristo não fala nenhuma palavra, apenas olha para ele e ele reconhece: nossa, o Senhor me falou que isso iria acontecer e eu não dei atenção. E aí a Bíblia fala no versículo 62 que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Em outra passagem aconteceu algo parecido também com Judas, mas Judas ele não se arrepende amargamente, ele lamenta o acontecido. E Pedro fala que ele saiu dali e chorou amargamente. E a gente vê que logo em seguida há o arrependimento de Pedro. Por que eu estou falando isso? Como a gente leu na escritura anterior, que Deus ele tem um olhar tanto sobre os bons como sobre os maus. Isso não significa que você, de todo o coração que você serve a Deus, que você faz tudo aquilo que agrada o coração de Deus, que você não vai errar em nenhum momento. O erro ele vai acontecer para todos. Eu não estou falando que você é bom, eu acredito que aqui não existe ninguém bom, na verdade. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas o que eu quero trazer nesta manhã para cada um de nós? Seja você que não conhece a palavra de Deus, seja você que conheça a palavra de Deus, o que norteia a nossa vida é o nosso arrependimento. Você pode estar dentro da igreja, frequentando a igreja, estando toda semana na igreja, ofertando, ceando, mas no nosso coração existem situações que a gente precisa se arrepender, e é uma decisão nossa. A palavra de Deus também diz, né, que o próprio Cristo, na verdade, fala isso, né? Ele fala sobre quando chama as pessoas para a festa de casamento, né? Algumas pessoas se acham boas demais para poder estar lá na festa de casamento, né? E aí Cristo chega um momento que ele fala: vá lá, chame todas as pessoas que você encontrar na rua, não importa, tragam para a festa. A gente precisa tomar cuidado de não se achar bom demais, se achar que a gente já está numa situação muito confortável por estar dentro de uma igreja, e a gente se enganar no nosso coração e achar que não precisa do arrependimento. Quem precisa de arrependimento é Zaqueu, porque ele é o chefe dos cobradores dos impostos.
Quem precisa de arrependimento é Levi, que cobra os impostos, traidor, que é judeu e trabalha com os romanos para poder tirar o dinheiro do próprio povo dele. E eu estou numa situação muito confortável. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando Jesus fala com Pedro, cuidado, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar, e Pedro falou o quê? Jamais ele ia fazer. E quando acontece, quando isso acontece, que essa escritura fala que o Senhor virou para ele e olhou firmemente para Pedro, e ele lembrou das palavras do Senhor, isso levou ele ao arrependimento. Isso também me leva cada um de nós como igreja, e a gente vê no outro o erro, a gente tratar com muito amor e também com a palavra de Deus. Porque quando Jesus ele olha para Pedro, ele não fica falando para ele. Pedro já lembrou que eles já tinham conversado, cara, você vai errar isso daqui, isso vai acontecer. Não, Senhor, isso não vai acontecer. Mas quando acontece, Pedro se lembra e muda a atitude do coração. O que Deus espera da minha vida e da sua é mudança. Não importa se você é um cobrador de impostos, não importa se você está dentro da igreja. O olhar de Deus ele vai ser sempre igual para todos, mas a decisão de arrependimento é sua. Eu não posso fazer isso por você e nem você pode fazer pela minha vida, mas você pode olhar para a palavra de Deus e pode falar: nossa, é isso aqui que eu preciso mudar na minha vida. A vida, às vezes as coisas vão acontecendo. Eu estava pensando isso hoje de manhã, né? Eu falei assim: nossa, como é que o tempo ele passa tão rápido, né? Quando eu estava saindo até agora de casa para vir para o culto, eu estava pensando nisso, né? Porque eu falei, olhei para o meu terraço e falei: poxa, há uma semana atrás eu estava aqui nesse portão recebendo as pessoas chegando na minha casa. Hoje eu estou saindo para ir no culto, lá na igreja, né? Você vê como que o tempo ele passa muito rápido. O tempo ele é muito rápido. E às vezes a gente fica esperando algumas coisas acontecerem na nossa vida, pontuais, para a gente poder se arrepender e voltar para Deus. Como se Deus precisasse esperar a sua mudança no seu coração dentro daquilo que você julga que é importante ou não. Deus ele vai estar lá observando, tanto os bons como os maus. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a decisão que você vai tomar na tua vida, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Porque como o próprio Cristo fala, ele veio para quê? Para buscar, salvar quem está perdido. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os bons. Ele veio para os doentes. E o que a gente hoje mais precisa é de poder ter uma saúde física. A gente sabe que a gente leva durante algum tempo, mas chega algum momento também que você também, a Bíblia também fala sobre isso, né? Em Eclesiastes fala sobre isso, né? Que você vai ter medo até de caminhar, né? É bíblico também isso, mas o espiritual pode salvar a sua alma, pode salvar a sua vida. É isso que eu quero compartilhar com vocês, igreja, nessa manhã de hoje. Oro muito para que cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem coloque no seu coração uma urgência de olhar para você e tomar a decisão de arrependimento. Se como Levi olhou a oportunidade, Zaqueu olhou a oportunidade, ninguém precisou falar para Zaqueu o que ele precisava fazer. Ele olhou e falou: cara, Senhor, deixa eu falar do Senhor aqui, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei, e a metade da minha riqueza eu vou dar para os pobres. Foi uma decisão dele. Ele olhou para o coração dele e falou: cara, eu preciso me arrepender. Levi foi lá, chamou Jesus, entra na minha casa, foi lá, transformou a sua vida também.
O que Cristo fala, que é incrível, Ele fala, hoje nessa casa entrou a salvação. Que assim possa ser na minha vida e na sua vida. Que a gente possa tomar decisão sincera de nos arrepender. Não uma decisão momentânea de fazer algumas coisas legais, mas a decisão de transformação de vida, de mudança de direção nas nossas vidas. Amém? É isso. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo convívio. Um bom domingo para cada um de vocês e boa semana. Obrigado.